Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar os principais pilares para você sair dos 5 dígitos e chegar nos 6 dígitos. Vamos começar. Provavelmente, se você não está conseguindo atingir a marca dos 6 dígitos, é porque o seu lançamento ele tá com algum problema. Algo que você está fazendo não está dando certo e você provavelmente já deve saber disso. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer é: você tem que fazer um mapeamento do que não está funcionando dentro do seu negócio. E aqui eu vou trazer os principais pontos que podem te fazer perder performance, que pode fazer o seu lançamento perder escala, e você vai marcando o que faz sentido, o que não faz, que vão ser pontos de ajustes que vão te levar até o 6º dígito. A primeira coisa que quem tá nos 5 dígitos não costuma fazer e deveria é um debriefing. Catarina, o que é um debriefing? Pessoal, um debriefing nada mais é que um levantamento de todos os dados do lançamento, onde a gente coloca tudo dentro de uma planilha e faz uma análise macro do que deu certo, o que não deu certo, ações que funcionaram, ações que não funcionaram, e por que é tão importante você ter um debriefing de todos os seus lançamentos? Porque você consegue comparar um lançamento com outro. Você consegue comparar o que você fez, por exemplo, no lançamento A com o que você fez no lançamento B. Se você quiser saber um pouco mais sobre como fazer um debriefing, bota aqui nos comentários que eu trago para vocês como eu faço o debriefing dos meus lançamentos. E antes de eu continuar esse vídeo, eu tenho que me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Catarina. Eu já faturei múltiplos 7 dígitos aqui no mercado digital e eu te ensino lá no meu Instagram, aqui no meu YouTube também, como que você faz para construir um negócio digital lucrativo, um negócio sólido que se sustenta ao longo do tempo. Porque para quem não sabe, o digital está sempre mudando e eu estou sempre trazendo novas estratégias, novas atualizações, tudo que tem de mais novo no mercado. Então vamos lá. O primeiro pilar que sustenta o teu lançamento é a parte de conteúdo. Então aqui eu vou entrar por cima nos pilares mais importantes do que tem que ter dentro do teu conteúdo, dentro do conteúdo do teu especialista. Você vai analisar se ele está cumprindo esses requisitos ou não. Primeira coisa, pessoal, conteúdo por conteúdo, ele não traz um bom resultado. Catarina, como assim? Se o seu especialista só produz um conteúdo genérico, que ele pode estar no perfil de qualquer pessoa, esse conteúdo não vai ter uma performance muito boa. Então, o seu conteúdo, ele precisa ser um conteúdo de qualidade e um conteúdo com personalidade. Vou te dar um exemplo de um conteúdo que traz mais pessoalidade. Por exemplo, o que eu aprendi depois de faturar múltiplos 7 dígitos no digital. Então, é um conteúdo da Catarina que você não consegue ver em outro perfil. São as minhas dicas, são a minha visão sobre aquele momento que eu passei, certo? Esse é um conteúdo que tem mais personalidade, que tem mais pessoalidade. E essa é uma linha que você precisa trazer para dentro do conteúdo do seu especialista, porque começa a não ser aquele conteúdo típico de jornal, conteúdo de internet, que você encontra a informação em qualquer lugar. O segundo ponto é: o seu conteúdo, ele precisa ser alinhado com quem compra o seu produto. Eu sei que eu tô falando isso aqui, provavelmente para você ter chegado nos 5 dígitos você já sabe, mas esse é um ponto que faz muitas vezes as pessoas não chegarem nos 6 dígitos. Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, no meu perfil, eu trabalho basicamente 2 públicos. Um público que está iniciando e quer dar os primeiros passos no mercado digital, quer construir o seu negócio digital, e um público que é você que está me assistindo nesse vídeo, que já tem 5 dígitos e quer ir para os 6 dígitos. São pessoas que eu atendo dentro da minha mentoria, eu tenho os meus mentorados, e a gente faz todo um plano de ação para essas pessoas irem para os 6 dígitos. Então, o que acontece? Percebe que uma comunicação para uma pessoa que está querendo faturar os primeiros 10 mil é diferente de uma comunicação para uma pessoa que já fatura 5 dígitos e quer ir para o 6º dígito? A mesma coisa acontece no seu perfil. São públicos extremamente parecidos, os 2 públicos querem ter um negócio no digital, querem faturar com a internet, mas as dores e as necessidades deles são diferentes. Então veja exatamente para quem é o seu produto, para quem é, exatamente quem é a persona daquele produto, qual a dor o seu produto resolve e quem é esse público. E você vai trabalhar esse conteúdo com mais assertividade para atrair um público alinhado, um público que compra. Terceiro ponto: pessoas costumam não gerar desejo sobre o produto que será ofertado, que será vendido. Você precisa estar sempre citando que seu produto existe, mostrando depoimentos que aquele produto realmente traz resultado. Para quê? Para você gerar desejo em quem está assistindo e consciência de que esse produto existe. Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus alunos é: ninguém compra aquilo que não sabe que existe. Então, por exemplo, se a gente volta há muitos anos atrás, lá nos primórdios, na época que a galera fazia, por exemplo, fogueira à noite para poder se esquentar, e eu chegasse com um iPhone, com o último iPhone que saiu, e oferecesse para eles veriam valor? Eles queriam comprar aquilo? Não,
porque eles não sabiam da existência, eles não sabem para que funciona e não gera desejo, não gera vontade de compra. E isso é um dos problemas que eu vejo muito na comunicação. Você tem que ensinar para sua audiência que existe ali uma oportunidade, que existe um produto que será oferecido e trabalhar esse desejo. Por quê? Porque quando você abrir o seu carrinho, você já vai ter muitas vendas feitas. Então, crie o hábito de citar que você tem alunos, de mostrar às vezes coisas que tem dentro do teu treinamento, de trazer o produto mesmo. Só que, gente, não é para você vender. Eu não tô falando para o seu especialista fazer um pitch de vendas nos stories, não. Eu tô falando para ele criar consciência. Mostrar, quando eu cito, o meu aluno, resultado do meu mentorado, tal coisa, eu estou criando consciência de que existe um produto sem vender, certo? Você vai mostrar que o produto existe sem vender. Eu acho que vocês já entenderam essa parte. O próximo ponto é, o seu conteúdo, ele precisa elevar o nível de consciência do seu aluno para que ele saiba que ele precisa comprar. Então, tem que ser conteúdos em que você trabalhe os 5 níveis de consciência. E eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Só que a gente tem 5 níveis de consciência do público e é importante que você trabalhe cada um deles até chegar no momento da compra. Quando que você faz isso? Antes do lançamento. Na sua produção de conteúdo, você tem que focar nessa evolução do nível de consciência do público para que ele veja necessidade em comprar o seu produto. Então, qual é a ideia do conteúdo gratuito? É gerar demanda e desejo de compra, consciência daquele produto, para quando você abrir o carrinho, você conseguir explodir de vendas. Então, você vai fazer um checklist de tudo isso que eu falei aqui para você e você vai analisar se o conteúdo do seu especialista realmente está trazendo esses pontos ou se o conteúdo do seu especialista, por exemplo, pode ser que você deu o check em 3 e ficou faltando 1 e aí você vai conversar com ele, ou se você for especialista, você vai começar a trazer isso para dentro da tua comunicação. E por último, o conteúdo precisa ser produzido de forma consistente e constante. Não adianta o seu especialista aparecer um dia ou você aparecer um dia no Stories e ficar 5 sumidos. Postar um vídeo no YouTube e passar um mês sumido. Você tem que ter constância no que você está fazendo para que a audiência crie o hábito de te acompanhar, para que a audiência crie o hábito de assistir seus vídeos e, consequentemente, você crie um relacionamento com essa audiência e na hora que você abre o carrinho, explode de vender. Gente, produção de conteúdo, um conteúdo de qualidade, um conteúdo de forma consistente, ele faz a diferença no lançamento. Você pode ter um lançamento ruim, com conteúdo muito bom, com conteúdo que gera demanda, ele vende. Agora, um lançamento muito bom para um perfil que tem um conteúdo ruim, um perfil que não gera demanda, ele não vende. Então, se atentem com esses pontos. E se você for especialista, procure cada vez mais desenvolver a tua produção de conteúdo. E se você for coprodutor, sempre esteja alinhando essa produção de conteúdo com o teu especialista, porque isso vai garantir que vocês faturem muito no longo prazo e no próximo lançamento que você vai estar desenhando. Quando a gente fala em produção de conteúdo, se a gente fala que produção de conteúdo é o rei, isso é uma frase que eu vi o Sobral falando, distribuição de conteúdo é a rainha. Então, você precisa dar voz ao conteúdo que foi produzido. Você precisa fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, com que mais pessoas vejam esse conteúdo. Como é que você faz isso? Distribuindo conteúdo. Aqui eu uso basicamente a seguinte estratégia, eu vou passar bem por cima, porque eu também não consigo aprofundar, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, mas a gente tem uma fase 1, que é a fase de atração. Então, são conteúdos de oportunidade, onde eu trago pessoas para dentro do meu perfil, eu apresento o perfil do meu especialista para mais pessoas e façam com que mais pessoas conheçam ele. Passei dessa fase de atração, que eu costumo rodar 30 dias antes do lançamento, essas pessoas que entraram no perfil, que engajaram, que assistiram os meus vídeos, elas caem na fase 2, que é a fase de quebra de objeção. Então, eu pego as principais objeções, as principais crenças, os principais pontos que atrapalham o meu produto a vender e começo a quebrar ele em vídeos. Isso aqui tudo, como que eu faço? Eu faço com anúncios, pessoal. Então, eu peço para o meu especialista gravar os vídeos e a gente vai fazendo esse funil, distribuindo esse conteúdo para que a audiência chegue no dia da compra, no dia da abertura do carrinho e compre. E uma frase que eu costumo falar muito, foi inclusive o tema de uma das minhas palestras lá no Insider, no Plat, foi: a venda acontece antes mesmo do carrinho abrir. Então, quanto mais conteúdos você conseguir produzir para deixar essa vontade de comprar mais aflorada, para deixar esses obstáculos, objeções, crenças cada vez mais fracos
e esse lead, essa audiência mais pronta para comprar, melhor é, mais resultado você vai ter, porque quando você abrir o carrinho vai ser basicamente uma explosão. Então, fase 1 de atração, a gente faz 30 dias antes do lançamento. Fase 2, parte de objeção, 21 dias antes do lançamento. Cara, a pessoa se inscreveu, entra na sua fase 21, entra na sua fase 2, que são ali a quebra de objeção para deixar essa pessoa pronta para comprar. Então, a gente faz a audiência consumir o conteúdo que a gente quer que a gente consuma, que eles consumam, tá bom? Passando desse pilar do conteúdo, a gente passa para o pilar do evento de lançamento. Então, a gente entra em uma parte de captação. Gente, o tráfego de vocês, ele tem que ser muito bem feito. Muito bem feito, o que significa ser um tráfego muito bem feito? Um tráfego que cumpre todos os requisitos. Aqui você não precisa ser o gênio, o maior gênio do tráfego. Não, você precisa cumprir todas as etapas do lançamento para que ele dê certo. Então, o lançamento para sair dos 5 dígitos e para os 6 dígitos é o básico bem feito. Então, você precisa ter uma boa captação de leads, uma boa campanha de aquecimento, uma boa campanha de lembrete, uma boa campanha de remarketing e um método de lançamento já validado, um método de lançamento que já funciona. Quando a gente fala de captação de leads, você tem que se atentar com o custo que você está pagando por esse lead e se esse lead é realmente a pessoa que compra. Catarina, como que eu valido se o lead que eu estou captando é realmente o lead que vai comprar o meu produto? Com a pesquisa de captação. Assim que o seu lead se inscreve, ele recebe uma pesquisa pelo e-mail. Então, com essas respostas, é importante que você, como estrategista ou você, como especialista e estrategista do seu projeto, esteja frequentemente abrindo essa pesquisa e vendo, esse lead é o lead que compra? É a pessoa que no final ela vai comprar o meu produto ou não? Por quê? Porque dessa forma você consegue ajustar a sua rota. Você consegue ajustar os seus criativos, você consegue otimizar as suas campanhas para atrair o público certo, o público que vai comprar o seu produto. Então, essa validação desses leads é super importante, porque um dos motivos que pode derrubar o faturamento do seu lançamento é trazer um público desalinhado, um público que não compra. Então, tenha o hábito de ler a pesquisa. Agora a gente entra na parte do evento. Para que o seu lead tenha um preço bom, para que o seu evento tenha uma boa taxa de comparecimento, para que as pessoas compareçam ao seu evento, o seu evento tem que ter uma proposta legal. Então, trabalhe bem no nome do evento, que seja um nome óbvio. Gente, esses nomes, tipo assim, ou estrategista de elite, ou fulano de tal, sei lá, uns nomes que logo de cara a pessoa não entende sobre o que se trata. Eu não gosto, tá bom? Tem gente que usa essa comunicação, eu não gosto de usar essa comunicação. Para mim, o nome do evento, logo de cara, a pessoa já tem que entender sobre o que se trata. Por quê? Porque isso facilita essa pessoa a se inscrever, isso facilita ela a participar e isso desatrai pessoas desalinhadas, isso afasta pessoas que não têm nada a ver com a nossa comunicação, com pessoas que não compram o nosso produto. Segundo ponto que é muito importante, a sua promessa. A promessa do seu evento, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser bem trabalhada, ela tem que ser algo que realmente aquela audiência quer, que a pessoa que compra o seu produto quer, e o seu evento, ele jamais pode ser tratado somente como mais uma live. Você tem que trazer o seu evento como um evento. Gente, estou preparando aqui algo incrível para vocês, vai ser um evento onde eu vou entregar muito conteúdo que eu nunca entreguei em lugar nenhum. Para quê? Para gerar essa urgência na audiência e fazer com que cada vez mais você aumente a sua taxa de comparecimento. Pessoal, às vezes eu olho para baixo aqui que eu preparei um mapa mental e eu vou disponibilizar esse mapa mental para vocês também. Outro ponto que a gente tem que analisar para fazer esse lançamento dar um salto dos 5 para os 6 dígitos. Taxa de comparecimento. Catarina, o que eu vou ter como referência de taxa de comparecimento? Sempre o seu último lançamento. Tente trabalhar sempre uma taxa de comparecimento melhor do que a que foi a do seu último lançamento. Aqui, toda vez que a gente vai desenhar um lançamento, o meu objetivo é sempre, cara, eu quero fazer um lançamento muito melhor do que o meu lançamento passado. Então, olha a taxa de comparecimento do teu público. Olha lá, captei X pessoas. Quantas pessoas estiveram ao vivo comigo no meu evento de lançamento? Quantas pessoas foram da aula 1 para a aula 2, da aula 2 para a aula 3? E aí você vai trabalhando e vai pensando, cara, o que eu consigo colocar? Às vezes eu colocar um sorteio, às vezes eu colocar um quiz no final. Algumas estratégias que vão fazer as pessoas pularem de um CPL para o outro e fazer com que essas pessoas participem mais. Usar grupo de WhatsApp aumenta muito a sua taxa de comparecimento, então se você ainda não usa, sugiro que você use grupos de WhatsApp porque aumenta bastante. E campanhas de lembrete.
para você estar sempre lembrando o teu público, o teu especialista tá sempre aparecendo nos stories, dizendo que o evento tá chegando, enfim, contagem regressiva, na fase de PPL, os teus conteúdos também sempre irem apontando em direção ao evento. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter muito clara é que a tua comunicação, ela sempre tem que apontar em uma direção só. Então, por exemplo, se eu estou em fase de captação de leads, o que o meu conteúdo no perfil tem que direcionar? Para onde o conteúdo do meu perfil tem que direcionar? Para captação de leads. Cheguei em fase de contagem regressiva, tá chegando no meu evento, tá ficando pertinho, para onde os conteúdos do meu perfil tem que apontar? Para contagem regressiva. Fez um carrossel, coloca o último card lá no carrossel. Faltam 3 dias, faltam 2 dias. A tua comunicação inteira precisa apontar na mesma direção. Para quê? Para que você garanta que todo o teu público, tanto orgânico como o público pago, saiba que o evento está chegando, que está vindo algo por aí. Esse negócio de você estar postando conteúdo totalmente desalinhado com a etapa do lançamento que você atrapalha muito o teu resultado. Então, a tua comunicação, ela tem sempre que apontar em uma única direção, tá? E é importante o especialista trabalhar muito bem essa captação nos stories, trabalhar muito bem essa captação no feed, porque a taxa de conversão para lead orgânico, ela é muitas vezes muito maior do que a taxa de conversão para lead pago. Então, desde o início, você tem que ter tanto metas de leads pagos como meta de lead orgânico. Para quê? Para que você consiga ter uma conversão boa, uma conversão positiva. O lead orgânico é um lead mais aquecido, que está acompanhando o teu especialista nos stories, que está ali com você o tempo inteiro. Gente, o meu pé tá com uma cãibra, meu Deus, mas bora aqui. Terceiro ponto sobre o evento, você tem que seguir um método escolhido, seguir a risca. Esse negócio de fazer engenharia inversa não funciona. Então, se você está, por exemplo, fazendo o lançamento do fulano, segue a metodologia do fulano. Tem um método escolhido e segue esse método. Os métodos costumam trazer um script com a ordem certinha do que tem que ter falado, o que tem que ser falado no CPL1, no CPL2, no CPL3, ou se for lançamento de CPL única, siga o método à risca. Isso vai te trazer velocidade, isso vai colocar dinheiro no seu caixa, certo? E aí, a gente entra em outro pilar também que costuma derrubar muito o faturamento de um lançamento ou elevar muito o lançamento de o faturamento de um lançamento, é a parte de produto e oferta. Gente, eu não sei se acontece com vocês, mas eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Às vezes eu tô falando uma coisa nada a ver e do nada eu meto o lançamento no meio. Eu tô tão acostumada com esse nicho que eu tô falando uma coisa que, tipo, às vezes eu tô conversando com os meus amigos e do nada eu tô falando de lançamento. Meto um lançamento, o meu lançamento aqui. Enfim, volta comigo, produto e oferta. Tem um bom produto. Gente, desenhe um produto programado para dar certo. Como é que você faz isso? Você tem que mostrar que o seu produto foi programado para dar certo. E aí você precisa também criar um mecanismo único. Ninguém quer mais comprar mais do mesmo. Então traga um mecanismo único para dentro do seu produto. Catarina, o que é um mecanismo único? É você criar um método para esse produto. Pilares que só o seu especialista entrega. Por exemplo, na minha mentoria, na Lucro, a gente tem um método de entrega. Qual é o método? Assim que a pessoa entra na mentoria, ela passa por um diagnóstico. Então, eu mesmo entro numa call com essa pessoa e faço um diagnóstico. Eu entendo exatamente qual é o modelo de negócios dela, qual é a fase que ela tá, se ela tá faturando 5 dígitos, se ela tá faturando 6 dígitos. Aí, depois que a gente passou dessa fase de diagnóstico, eu passo para a fase de plano de ação. Então, eu implemento um plano de ação para essa pessoa, para que ela execute e consiga chegar no próximo dígito. Vou fazendo ajustes no lançamento dela, nos produtos dela, para que ela chegue no próximo dígito. Passamos da parte de plano de ação, a gente chega na fase de implementação, onde eu plugo todo o meu time e ajudo ela a implementar todas as ações que foram passadas no período anterior. Fizemos essa parte de implementação, a gente pluga o protocolo de escala, que é quando a gente começa a ativar protocolos que vão fazer essa pessoa escalar para o próximo dígito. Isso tudo sempre voltado para a necessidade daquela pessoa em específico. Então, eu não faço, por exemplo, os meus mentorados consumirem conteúdos que não vão fazer eles virarem a chave agora. Existem conteúdos, por exemplo, existem estratégias que você vai usar quando você tem 6 dígitos. Já existem outras que você vai usar com 5 para ir para o 6. Então, eu faço com que os meus mentorados gastem energia deles somente no que é necessário para eles irem para o próximo dígito. Percebe que eu tenho um fluxo? Diagnóstico, plano de ação, implementação, protocolo de escala e volta para o diagnóstico de novo. Então, poxa, cheguei nos 6 dígitos, agora vamos trabalhar para os milhões faturados anual. O que a gente tem que ajustar? Quais pontos que a gente tem que organizar? Isso
faz parte do meu método, é a minha metodologia da minha mentoria. O seu especialista, com certeza, ou você, ele tem a metodologia dele. Então, crie nomes para o seu método, desenhe o seu método, mostre para o aluno como. Se eu chego para você e te prometo, olha, eu vou te tirar dos 5 dígitos para os 6 dígitos, eu realmente faço isso. E eu te expliquei como. Você vai entrar para a mentoria, você vai ter um diagnóstico, eu mesma vou fazer o diagnóstico com você, eu mesma vou desenhar um plano de ação para você. Depois a gente passa para a parte de implementação, onde eu vou colocar o meu time para te ajudar a implementar. A gente ativa protocolos de escala e, por fim, esse ciclo se repete novamente. Eu te mostrei o como. Você começa a imaginar a sua rota até lá. Isso ajuda a vender, isso faz vender mais. A mesma coisa você tem que fazer com o seu produto. Não adianta eu só trazer módulo 1, módulo 2, módulo 3. Isso já não importa mais. Tem que ser a metodologia. Catarina, faz a diferença eu colocar os módulos, explicar o que tem dentro do treinamento? Faz, porque ninguém vai comprar uma coisa que não conhece. Mas crie a sua própria metodologia, crie nomes para os teus métodos, crie nome para as tuas coisas. Por quê? Isso vai te diferenciar do mercado. Na hora que a pessoa for comparar o produto A com o produto B, ela vai olhar, poxa, o método do fulano tem diagnóstico, tem plano de ação, tem parte de implementação, e o método do ciclano não tem isso. Eu tenho lá as aulas, então aí ele, com base nisso, a audiência vai definir qual produto ela vai comprar e qual faz mais sentido para ela. Então é basicamente você começar a pensar em responder o como. Você tem a sua promessa. No seu pitch, você vai ter que responder o como. E sempre traga um treinamento focado, um treinamento programado para dar certo, com os pilares do seu treinamento. No caso da minha mentoria, por que ela é programada para dar certo? Porque eu pego na tua mão, eu coloco prazos, eu te ajudo na implementação, então não tem como você ficar perdido, não tem como você não ter resultado, entende? Isso é um produto criado para dar certo, programado para dar certo. Fechou? Tá gostando do vídeo? Se tu tá gostando do vídeo, vem comigo. Se tu tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, que toda semana vai ter vídeo novo, dá o like e manda o teu comentário, me diz o que você achou, se você ficou com alguma dificuldade. Me manda aqui também que vai ser um prazer te ajudar. E se você não me segue no Instagram, o meu Instagram é @_Catarina Almeida. Segue lá que eu também trago conteúdos diários. Fechou? Passando da parte de produto, a gente entra na parte de oferta. Então você tem que criar uma oferta que seja sexy, que gera desejo e que gera vontade de compra. Primeiro ponto, precifique o seu produto de forma certa. Avalie os concorrentes e veja qual o preço que eles cobram para que você não precifique errado. Muitas vezes a gente quer fazer um lançamento vendendo um produto muito barato e isso fica muito distante de você chegar nos 6 dígitos. Às vezes, o que você tem que fazer? Cara, o que eu consigo fazer para cobrar um pouco mais caro nesse produto? Para cobrar 200, 300 reais mais caro nesse produto? O que eu preciso colocar no meu produto para que ele valha mais? Para que eu consiga cobrar mais por ele. Não é só aumentar o preço, você tem que aumentar o preço e melhorar a tua entrega, melhorar o teu produto. Então começa a pensar nisso, porque produtos muito baratos, eles dificultam a tua escala. Porque se você pensar em um produto de 500 reais e um de 1.000 reais, qual é mais fácil chegar nos 6 dígitos? O de 1.000 reais. Então ajuste esses pontos e nunca cobre muito barato nos seus produtos. Aqui na empresa, o que eu acredito e é um conselho que eu te dou. Produtos abaixo de 497, eu não faço lançamento para eles. Eu não faço lançamento de CPL de 3 dias, no máximo a gente faz pico de vendas. Produtos acima de 497, 697, 797, 897, 1.000, 2.000, 3.000, a gente trabalha com lançamentos. Por quê? Porque o lançamento é um funil, a gente perde muita gente nesse processo e se você tem um produto muito barato, no final você consegue vender pouquíssimo. Depois dessa parte da oferta, que junta um pouco com a parte do produto, que é essa parte de apresentação, na hora de trazer a tua oferta, mostra o curso por dentro, mostra esses pilares que eu te mostrei, traga coisas visuais, gente. Então vai fazer um lançamento, pega um design, faz bonitinho as setinhas, mostrando a rota que aquele aluno vai passar, o que ele vai receber, como ele vai receber, quando ele vai receber. As pessoas precisam saber o que elas estão comprando. Se você faz um pitch mal feito, se você mostra o seu produto de forma mal feita, as pessoas não entendem. Ninguém compra aquilo que não sabe o que é, aquilo que não entende. Então traga essa clareza. Mostre o curso por dentro, mostre os módulos, mostre as dores que você resolve dentro do seu treinamento e mostre o seu método, aquilo que eu falei com vocês lá no início. Por fim, a gente passa para a parte dos bônus. Crie bônus atrativos. Então aqui eu vou te dar sugestões de bônus que eu acho importantíssimo ter. Primeiro, você precisa ter um bônus para o primeiro que comprar. Segundo, eu gosto de trabalhar bônus para os 10 primeiros que comprarem. Terceiro,
bônus para quem comprar no primeiro dia. E depois tem aquele bônus disponível para que todos entrarem na turma. Com essa estrutura que eu te passei aqui, a gente basicamente vai passar por alguns picos de vendas. Primeiro pico de venda, vai ter aquela correria na abertura do carrinho para a primeira pessoa, então a galera vai ficar desesperada querendo ser a primeira pessoa que comprar, e esse bônus aqui tem que ser um dos melhores. Depois você vai perceber outro pico de venda com as 10 primeiras, então são as pessoas disputando para serem ali as 10 primeiras. E terceiro, você vai ter um pico de vendas no primeiro dia, que vai ser aquele bônus exclusivo para primeiro dia. Se vocês ficarem com dúvida com relação aos bônus, quiserem mais ideias, manda nos comentários ou então vai lá pro Instagram, fala comigo que eu vou te ajudar. Pessoal, no geral, o que eu preciso que vocês entendam? Que quando a gente fala de lançamento, a gente está falando de um funil. Se o seu lançamento não está chegando nos 6 dígitos, provavelmente você está com algum problema nesse funil. Então vamos lá. Primeira etapa, qual é o seu objetivo agora? É pegar essa aula, reassistir essa aula, ver exatamente onde está o erro no seu funil, descobrir o gargalo que está no seu funil. E pode ser que você descubra vários. E aí você vai fazer o quê? Você vai anotar esses vários gargalos, vai escolher 3 ou 4, os 3 ou 4 que você vê que são os mais importantes e vai começar a ajustar esses 3 pontos mais importantes para o seu próximo lançamento. Então, poxa, Catarina, eu percebi que eu vou ter que dar um ajuste aqui no meu conteúdo. Dá o ajuste no conteúdo. Percebi que eu vou ter que dar um ajuste aqui no meu produto. Dá um ajuste no produto. Percebi que eu vou ter que dar um ajuste, por exemplo, na minha captação de leads. Dá um ajuste na sua captação de leads. Finalizou esse lançamento? Faz o debriefing dele, pega e analisa de novo, fala, cara, quais são os próximos ajustes que eu tenho que fazer? E aí você vai fazendo esses próximos ajustes, que é exatamente isso que eu faço dentro da mentoria. Eu faço essa análise junto com o mentorado e faço esses ajustes junto com ele, vou ajudando na implementação. O problema pode ser no conteúdo, tá desalinhado, não gera desejo, não fala sobre o produto, chama um especialista para uma call, ou se você for especialista, olha, a partir de agora a gente tem que começar a fazer isso aqui. Você tem as etapas do lançamento bem desenhada, etapa de PPL, qual conteúdo eu tenho que fazer, etapa de PL, qual tipo de conteúdo eu tenho que fazer, lançamento, qual tipo de conteúdo eu tenho que fazer. Cada uma das etapas do teu lançamento tem um conteúdo específico que tem que ser trabalhado. E é importante que você trabalhe esse conteúdo. Beleza, tô com um problema na minha captação, meu lead está muito caro. Qual vai ser seu foco? Escrever vários criativos, variar nos criativos ou não. Catarina, eu tô rodando captação, tá vindo um público errado. Tá vindo um público errado, qual o ajuste que você vai ter que fazer? Provavelmente nos públicos da tua campanha e também nas chamadas dos teus anúncios. Os teus anúncios podem estar com uma chamada desalinhada e trazendo um público desalinhado. Ou, cara, eu tô com um problema no tráfego, eu não tô conseguindo rodar todas as etapas. Então foca nisso. Captação, lembrete, remarketing. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer para implementar todas essas etapas? É o básico bem feito, como eu já falei para vocês. Problema no evento. Meu evento, as pessoas não querem se inscrever, elas não querem aparecer, elas não estão comparecendo. Provavelmente você está com um problema em nome de evento, em proposta do evento. Então olhe para o lado, olhe para os teus concorrentes, vê o que eles estão fazendo, olha para nichos diferentes. Vê nichos, por exemplo, que são parecidos com o seu, mas não são concorrentes. O que as pessoas estão fazendo? Qual é a proposta que elas estão trazendo dentro daquele lançamento? E como é que você pode trazer isso para dentro do teu lançamento? Uma coisa que me ajudou muito, uma dica extra, foi assistir lançamentos de outras pessoas. Só que vamos lá, você assiste lançamentos de outras pessoas que você sabe que são boas no mercado e que tem resultado. Que você assistir o lançamento, quem tá fazendo tudo errado também não dá bom não. E aí, problema na oferta. Catarina, eu percebi aqui que a minha taxa de comparecimento tá legal, o meu público tá certo, as pessoas entram no CPL, mas elas não compram. Onde tá o teu problema? Produto e oferta. Então você vai focar em sentar e montar a melhor oferta que você conseguir. E montar e trazer o produto da forma mais clara que você conseguir, para que a pessoa saia de lá com segurança. Ou talvez o problema tá na estrutura do teu lançamento. Então começa a analisar isso aí como se você não fosse o lançador, como se você não fosse o especialista e ver pontos de ajuste que você precisa fazer no teu negócio, tá? Então detectar pontos de ajustes dos 5 para os 6 dígitos é exatamente isso. É apertar parafuso. Cada dia você vai apertar uma coisa e quando você menos esperar, você chegou no tão sonhado 6 dígitos. E aí o nosso próximo passo é chegar em múltiplos 6 dígitos e milhões faturados no ano. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo eu tô deixando a aplicação para mentoria, onde você se aplicando, a gente vai marcar um horário e você vai ter 30 minutos comigo para eu dar uma analisada no teu negócio e montar um plano de ação para você. Se você ficou interessado, clica aqui no link agora e já faz o teu agendamento, vai ser um prazer te receber lá. Curte, se inscreve e manda um comentário do que você achou, porque pra mim é super importante. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.